Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar a respeito dos últimos resultados positivos do América no Brasileirão e na Sul-Americana. Será que finalmente o Coelhão voltou e aos seus melhores momentos? No encerramento do episódio teremos na Discodeca uma música da qual queremos saber quem canta e quem é o autor. E para isso contamos com a ajuda dos Santos ouvintes. Fique com a gente até o final para nos ajudar a descobrir. E quem está aqui para ajudar a fazer mais um episódio é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? O Coelhão voltou. O Coelhão voltou. Fala, César, Decas Web, torcida do América Futebol Clube, de volta num astral diferente de todos os outros episódios, pelo menos os últimos 6 episódios, ou 9 episódios, onde até o nosso ouvinte, Renato, comentou aí no YouTube que, mesmo depois da classificação na Copa do Brasil, estava com um clima de velório. Pelo contrário, hoje estou num clima de festa, César. Energia lá em cima. Vamos comentar ao longo do programa sobre essa semana que energizou o Marcão do Castelo e a torcida do América. Vamos lá. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o @SantosAmericanos no Instagram e Facebook e @SantosMericanos no Twitter e as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique os Santos Americanos com 5 estrelas. E se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, na terça-feira o América venceu o Milionários da Colômbia por 2-0. Já havia vencido o Corinthians pelo mesmo placar pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos marcando gols, 2 jogos sem levar gols. E o Coelhão voltou? Confesso que 2 partidas que foram totalmente diferentes das que estavam sendo realizadas pelo time do América, né? Em que pese contra o Milionários o Alê ter entrado, e a gente estava questionando muito o Alê e o Juninho juntos, eles mostraram que com o Breno no meio de campo, até os dois juntos rendem, né? Até eles rendem. E o Breno, não só o Breno, né, César? O Matheus Henrique, deslocado ali na lateral direita, já dá uma perspectiva até de não contratação. Posso estar até muito otimista hoje, a nossa bipolaridade, mas abre a perspectiva de um lateral reserva do Marcinho. E aí canalizar recurso financeiro aí para a janela, para a próxima janela, pensando em jogadores de beirada e algum meia mais ofensivo, né? A gente sabe que lateral direito é difícil do mercado nacional, a gente sempre fala isso. E com a entrada do Matheus Henrique muito bem nas 2 partidas, com a entrada do Júlio muito bem, inclusive contra o Corinthians chegou até a entrar de lateral também, não é a dele, não é a posição dele. O Breno é um jogador diferente. Renato Marques, a gente vê que vem melhorando a cada jogo e sentindo mais à vontade, também que pese contra o Milionários ele não ter jogado. E isso deu uma revigorada, a gente está falando de energia, deu uma energizada nesse grupo já não tão jovem do América, né? Então você vê que até o próprio Juninho, aquele esculacho do vestiário no Inter, realmente, já que a gente estava falando de energia, foi um choque, né? Porque a mudança de comportamento, de astral e até de futebol foi sensacional, foi gritante. Então, assim, Coelhão voltou, é o que eles costumam dizer, pezinho no chão, mas já abre um horizonte mais um belo horizonte para o América, César. Não sei se você tem essa mesma... E aí peço para a torcida comentar aí no YouTube o que eles acharam. Se realmente o América agora, com essa meninada, o DNA formador do América, deu uma energizada. O que você acha, César? Ô Marcão, contra o Corinthians, eu achei que o time já tinha dado uma melhorada bem grande. Mas como a gente sabe que o Corinthians não anda numa fase muito boa, inclusive vai ser o nosso adversário, né, na Copa do Brasil, depois nós vamos comentar sobre isso, sobre o sorteio. Mas o Corinthians vinha de uma vitória contra o time do Código de Barras e tinha vencido o Fluminense
que começou o Campeonato Brasileiro, talvez como um dos favoritos, né, para o título, né? Fernando Diniz em alta, ganhou do América por 3-0 logo na primeira rodada. Então o Corinthians veio com uma avaliação melhor, né? Mas no jogo em si, não sei se o América jogou muito bem, foi muito combativo, né? Um time que soube ocupar o espaço como sempre fez, né? Marcando em cima, jogando um pouco atrás da linha da bola e tal. O América acabou construindo uma vitória que foi convincente, né? E foi importante porque durante muito tempo aí, nos últimos episódios, a gente sempre cobrou do Mancini, um time com volante, um time mais renovado. A gente pediu várias vezes aqui a entrada de jogadores da base, a gente nem citou os nomes, né? Porque a gente, às vezes, não tem nem conhecimento suficiente, mas a gente pede assim mesmo os caras colocar, porque o time precisava de um gás, precisava de uma energia, precisa de uma renovada, rejuvenescida. E a entrada dessa turma aí que você falou, Matheus Henrique, o Júlio, o Breno, o Renato Marques, o Rodriguinho, né? Que tinha muito tempo que não jogava. E você vê que nas últimas duas partidas, na Sul-Americana e contra o Corinthians, o time foi outro. O time correu o tempo todo. Isso é sinal de que o time realmente precisava dessa renovação de idade, né? Não adianta você ter um time muito experiente jogando futebol que hoje é em alta velocidade. E segundo, é que o time precisava mudar a forma dele jogar. Tem muito treinador que gosta de jogar de uma certa forma e não percebe que ao longo do tempo ele vai perdendo peças ou ele não tem as peças do jeito que ele gosta de jogar. Ele tem que utilizar as peças que ele tem, formar um esquema tático para o time que ele tem. Eu lembro muito do Levi Coupe, que para mim foi um técnico muito bom, que eu gostaria de ter visto dirigindo o América em determinado momento, porque o Levi Coupe ele fazia a mágica com os jogadores que ele tinha. Ele não era um treinador que fica pedindo grandes contratações, ele pegava aquele elenco que ele tinha e montava um esquema tático que coubesse aqueles jogadores que ele tinha. E hoje em dia a gente vê muito técnico, tipo o Sampaoli aí, que ele entra num clube e começa a pedir 300 mil contratações. Aí é fácil ser técnico. Você sai no mercado comprando jogador e ignora, né, aqueles que você tem. Então foram 2 vitórias brilhantes do América, 2 vitórias que o América foi extremamente competitivo e foi bom ver que, forçado ou não, o Mancini acabou tendo que ceder, seja por contusão, seja por cartão amarelo, seja por força contratual, né? O Everaldo não pôde jogar uma partida aí e ele deu uma mexida no time e surtiu efeito. E é aquela coisa, né, César? É sempre bom ter uma concorrência no grupo, né? Ainda mais os jogadores mais maduros, para não dizer os idosos do América, na medida que você vê um jovem querendo aparecer no mercado, aparecer no grupo, aparecer não só para o mercado nacional, mas aparecer para a torcida do América, e eles entrando bem, os da panelinha, eles se sentem, entre aspas, ameaçados, bem entre aspas, tá, galera? A gente sabe que eles não ficam ameaçados. Mas ele tem que correr mais, ele tem que ter o senso crítico de chegar e falar assim, puxa vida, realmente, se eu não melhorar, se eu não me dedicar, se eu não me ficar um tempo livre, e até o jogador tem que ter o senso crítico de chegar pro técnico e falar, olha, eu não tô bem, eu quero ficar uma semana fora. Treinamento físico, ou um regenerativo, ou parte de fundamento. Tem hora que você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Respeito muito Mancini, acho um grande técnico, mas esse papo dele de que não pode pular etapa de jogador da base, que foi incorporado, que não pode ser imediato, tudo bem. De imediato não, mas já essa turma tá jogando há muito tempo. E até o próprio Rodriguinho, que você resgatou aí agora, o Rodriguinho já tinha jogado no Campeonato Mineiro no ano passado. Ele já poderia estar aí há algum tempo, a gente não sabe nem se o Rodriguinho fazia parte do elenco. E realmente as partidas que ele entrou muito bem. Então eu vejo essa questão da energia, do astral, dessa jovialidade. Todo programa eu coloco uma palavra aqui do mini dicionário Aurélio. Quem lembra do mini dicionário Aurélio? A jovialidade do Breno, 19 anos. Pena que o Adson, né? A gente tem que falar do Adson, que machucou, que estava entrando, o Luan Campos. Então a perspectiva para o segundo semestre é muito boa. Quem achava aí na tabela, segue o líder, né? Segue o líder, já tá despencando, é o foguete molhado, né? Eu falo aí com meus colegas, meus amigos aí que torcem pro time azul, que o foguete molhado já tá caindo. E a perspectiva nossa é crescer. Campeonato Brasileiro é campeonato longo. E aí o que acontece é que nas 3 competições que a gente, em algum episódio, a gente comentava se o América tinha que priorizar, com essas novas opções que tem entrado bem, já abre uma perspectiva de classificação na Sul-Americana, da Copa do Brasil enfrentando o Corinthians, que foi eliminado aí da Libertadores
Libertadores a gente classificar, no Campeonato Brasileiro a gente está chegando cada vez mais próximo dos times ali que estão fora da zona de rebaixamento. Então, assim, muita coisa mudou para melhor. Precisa de ajuste? Ao meu ver, sim. A lateral esquerda, ao meu ver, até no grupo que eu faço parte do WhatsApp do Decadentes, eu acho que era o Augusto Rezende, mando um abraço para ele. No dia do jogo eu falei assim, o único jogador que eu vi abaixo da galera foi o Marlon, porque o Marlon, ele ainda acha que é craque, e ele passa uma primeira bola, não sei se vocês têm essa percepção, ele faz o primeiro drible, que é maravilhoso, ao invés de tocar, ele tem que tentar o segundo drible, ele perde a bola e sai correndo. Então, esse é um ponto que, ao meu ver, a lateral esquerda do América ali ainda precisa ser ajustado. Vi o Everaldo numa pequena evolução, mas já houve evolução. Então, César, ao contrário dos episódios anteriores, energia lá em cima, como eu diria, pô, fechou? Tá lá em cima a energia, ele falou outra coisa, mas energia lá em cima, e domingo tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que é uma grande oportunidade de reforçar essa boa fase. Alguns episódios atrás a gente comentou, se não me engano foi ao final do Campeonato Mineiro, não tenho muita certeza, sobre as cartas na manga que o Mancini teria. E a gente citou vários jogadores aí que ele poderia utilizar no time, e o que a gente percebeu foi que ele ficou insistindo com os mesmos nomes durante jogos e jogos, até levar a um desgaste grande, e consequentemente as derrotas que o América sofreu, principalmente por cansaço no segundo tempo, né? O América começava partidas boas, eu lembro da partida contra o São Paulo, que o América massacrou o São Paulo no primeiro tempo, o Rafael foi o melhor jogador em campo, né? O goleiro Rafael, e no segundo tempo a América não deu conta de segurar o pique, e a mesma coisa contra o Fluminense, marcação em cima, combatendo o esquema do Fernando Diniz lá na saída da bola, e o Mancini foi mantendo o mesmo grupo, e tendo vários jogadores. Então, assim, é de estranhar, concordando com o que você falou, que o Breno não estivesse pronto no início do Campeonato Brasileiro. Não é possível que, após 40 dias, 45 dias, não sei quanto tempo nós já temos de Brasileirão, que o Breno só ficou pronto agora. Ele não estava jogando esse futebol que está jogando hoje. Inclusive, quem assistiu o jogo pela televisão deve ter ouvido aí elogios rasgados pro Breno. Pessoal do rádio também, eu vi depois comentários, todo mundo já tá falando que o Breno é o próximo jogador do América ganhar milhões com ele. Então, nós estávamos poupando o Breno por quê? Se o Alê, o Juninho estavam mal, o Benítez sempre com essa situação de lesões, né? Faz uma sequência de 2, 3 partidas, para mais 2 ou 3. Por que o Breno não estava jogando? No caso do Matheus Henrique, que você comentou, eu lembro que o primeiro jogo que ele fez, não sei exatamente qual era a partida, que ele também jogou como lateral direito improvisado, acho que deve ter sido contra o Defensa e Justiça, não sei. Porque o Marcinho não podia jogar, né? Que não tá escrito Sul-Americana. Eu lembro que ele não fez uma partida muito boa, mas era assim, compreensível, porque era o primeiro jogo dele, improvisado, jogando em casa, um jogo de Sul-Americano, então tinha um pacote de peso nas costas dele, né, para ele poder fazer uma partida boa. Mas nessas últimas duas, Corinthians e Milionários, jogou muito bem, ainda sofre com aquele problema de jogador de base, que é não ter resistência física para os 90 minutos, porque o ritmo é mais forte, mas fez 2 partidas muito boas. Fiquei impressionado, principalmente por causa da primeira que ele fez. Não sei se é hora de efetivá-lo como lateral direito. Não sei, pode ser que seja a grande chance, né, profissional dele, já que ele é meia, né? E isso aí pode prejudicá-lo, já que vai começar a ter muito meio no time, né? O Rodriguinho voltando a ser escalado, o Breno jogando muito bem, o Mancini não abrindo mão do Alê, do Juninho, resgatar o Lucas Cal, que nós estamos pedindo há muito tempo. Existe aí o interesse da diretoria do clube de contratar efetivamente um volante da posição. Então pode ser que o Matheus Henrique fique complicado disputar uma posição ali no meio. Mas realmente na lateral direita ele saiu muito bem nesse esquema que o Mancini montou. Você falou o nome de um jogador que é importante nesse momento de falar, que é o Benítez. E por quê? Pô, o Marcão tá falando do Benítez, sendo que ele nem tá jogando. Justamente por isso, porque aquela dependência em relação ao Benítez, nessas 2 ou 3 partidas, pelo menos as 2 últimas, a gente mostrou que não precisa, quer dizer, a gente precisa do Benítez, mas a gente não tem a dependência do Benítez de estar fazendo gol, de estar armando as jogadas, de estar chutando. Então isso para mim já é um ponto importantíssimo para colocar na balança, porque a gente sabe das limitações físicas dele. Porque era aquela coisa, o Benítez saía, meu Deus do céu, quem que vai entrar no lugar do Benítez? Quem que vai fazer o gol? Quem que vai armar? Quem vai marcar, já que o Alê e o Juninho não estavam marcando? Até o Benítez a gente estava pedindo isso. Então essa
Benítez dependência, a gente não tem mais. Outro jogador que tem entrado muito bem, e nós estávamos criticando, mas a virada de chave é o Martinez. O Ema, deu um passe de 3 dedos no jogo contra o Milionários pro Varanda, né? Ele chutou e o goleiro defendeu. É raro a gente ver, pelo menos no jogo do América, um cara dar um passe daquele de 3 dedos. Então, assim, o Martinez tem entrado muito bem. Ou começando o jogo, ou ao decorrer das partidas, jogando muito bem. A questão também, a gente como crítico que é, e a gente quer ver o grupo e o elenco, o time cada vez melhor, é o Pazinato. O Pazinato, a impressão que eu tenho é que ele não consegue fazer defesas assim, sem ser em 2 tempos, né? Até bolas fáceis, ele não tem firmeza para pegar a bola. Então ele pega a bola e solta a bola. Meu Deus, você soltou a bola. Aí ele recupera, pelo menos rápido, poder de reação ele tem. Mas pegar com firmeza, então, é um fundamento que precisa ser, além das saídas de gol, né? Porque ele vai que vai, mas não vai, e é perigoso. Mas são detalhes pequenos, como diria o Roberto Carlos, mas a Benítez dependência, isso para mim já caiu por água abaixo, vamos dizer assim, e o Martinez entrando bem. Agora a questão do Matheus Henrique que você falou, é aquilo, né? De chegar para ele e conversar também, já que é um jovem jogador, se ele está disposto a mudar de posição em termos de carreira, né? Se você for ver o Éder, uma entrevista que o Éder deu no Soldeca, se não me engano, ele começou com meia, alguma coisa assim, depois ele foi jogando, depois ele foi para volante, depois ele foi para no final estava como zagueiro. Então o jogador, às vezes ele vai se adaptando ao melhor estilo do futebol dele, ao time, e pode ter a carreira dele deslanchar. Agora tem jogador que pode chegar e falar assim, não, eu quero jogar nessa posição. E tem aquele clichê também, que até o Boi Bandido falou, o termo clichê na entrevista ao final do jogo. Onde é que o técnico me escalar, eu vou jogar bem e tal, aquele somebody love, né? Mas assim, as opções com a meninada abriram uma perspectiva melhor do que aquele pessimismo que a gente estava com a insistência de Alê, de Azevedo, de Juninho, de Everaldo. Até o Wellington Paulista jogou, gente. Como é que pode? Então, assim... pode falar. Não, eu ia até falar do Wellington Paulista, porque é importante a gente destacar assim, como faz falta o ritmo de jogo, né? O Wellington Paulista, nessa partida na Sul-Americana, contra o Milionários, como ele entrou mal. O outro dia ele deu uma entrevista, ele foi entrevistado por causa da cobrança de pênalti dele e tal. Ele falou, pois tem uns 8 jogos que eu não entro, mas tô aí para ajudar e tal. E o Wellington Paulista, eu acho, para mim, entrou muito mal nas partidas que tem entrado. Justamente falta de ritmo, né? E aconteceu a mesma coisa com o Henrique Almeida, que entrou também num outro jogo aí depois de muito tempo sem ser escalado. Inclusive, nem no banco ele estava ficando, o que me fez acreditar até que ele seria negociado aí na janela de transferências, porque o Salom, naquela entrevista que ele deu há umas 2 semanas atrás, ele falou que era mais fácil sair um centroavante do que contratar. Então, para mim, era um sinal claro do Henrique Almeida. Não está sendo nem convocado para ficar no banco de reservas, mas ele entrou, mas também totalmente sem ritmo. Por mais restrições que a gente possa ter no Henrique Almeida, no ano passado ele foi um cara, pelo menos, muito voluntarioso, muito combativo, e ele entrou muito, muito perdido. E o Wellington Paulista foi a mesma coisa. E já que nós estamos falando de centroavante, a gente tem que observar que na mudança de esquema tático do Mancini, ele passou a jogar praticamente com 2 centroavantes, por mais que um ou outro caia por um lado, né? Teve jogo aí que o Micael caiu pela direita, teve jogo aí que foi o Aloísio, caiu também pelo lado. Era uma coisa que eu pessoalmente já tinha falado isso há algum tempo atrás, para mudar o esquema tático. E agora, disfarçadamente, ele tem jogado com 2 centroavantes, já que sempre o terceiro atacante, seja o Everaldo, seja o Felipe Azevedo, eles voltam muito para ajudar os laterais. E ficam os 2 centroavantes lá na frente. E para não passar um episódio sem criticar, o Mastriani perdeu 2 gols contra o Milionários, que pelo amor de Deus, né? É impressionante como é que um centroavante, que tem poucas oportunidades, mas muito mais que o Wellington Paulista, muito mais que o Henrique Almeida, muito mais que o Micael, e ele não consegue ter ritmo de jogo, ele não consegue marcar gol. Tem muita gente que defende o Mastriani, mas enquanto o Mastriani não deslanchar, né, gostaria muito que ele fosse o jogador que muita gente pensa que ele é, mas ele perde gol demais, perde chance demais, fica desaparecido durante a partida, e quando tem oportunidade, não reverte, né, em gol, né, a chance que é criada. Então acho que o Mastriani está devendo, e o Martínez, realmente a gente já tem comentado aqui, o Martínez precisa de jogar mais. Sobre o Benítez, eu acho que o problema do Benítez é que ele não pode jogar também ao lado do Alê. Para mim, eu acho que é um trio que não pode jogar esse.
Juninho, Alê e Benítez. A gente já comentou isso aqui também. Benítez não sabe marcar, embora seja esforçado. Alê não sabe marcar, embora seja esforçado. Juninho, por mais que seja esforçado, ele não dá conta de jogar por 3, né? E quando você equilibra o time e coloca um Lucas Cal, que tecnicamente é fraco, mas sabe marcar. É lento, mas sabe marcar. É zagueiro, né? Adaptado. O Breno tem mostrado que sabe tanto marcar quanto sair com a bola. E embora sejam funções diferentes, se você tem um Breno e um Zé Ricardo, que a gente lamentou tanto a saída do Zé Ricardo, aí você vê como é que o Breno é muito superior ao Zé Ricardo. Então, assim, Benítez, Alê e Juninho é um trio que eu acho que não deve ser mais aproveitado. E o Breno, eu acho que já conquistou lugar aí nesse meio de campo. Tem esse Benítez, Breno e talvez até Lucas Cal, ou Juninho, sei lá. Mas eu acho que Breno e Benítez é uma dupla que eu quero ver jogando aí, quem sabe, contra o Atlético Paranaense, Marcão. E a palavra-chave que você tocou agora, equilíbrio. Equilíbrio. Tudo na vida, você tem que buscar o equilíbrio. É um grande desafio, né? E é fato de que com Alê, Juninho e Benítez não há equilíbrio. Além de não ter equilíbrio, compromete tanto a defesa, que se torna ineficiente, como o ataque, que não é produtivo. É só você ver os números que a gente tinha sofrido de gols por partida com esse trio. 3 gols por partida. E nós começamos a questionar o sistema defensivo, até os zagueiros. E é legal, porque a zaga do América tem variado bem, né? Então, tem jogo que é o Maidana, tem jogo que é o Júlio, tem jogo que é o Wanderson, tem alguns jogos que foi o Ricardo Silva, que eu acredito que tenha até perdido espaço, apesar de estar machucado, pelo que me consta. E aí deve ser uma coisa séria, viu, Marcão? Porque é ligamento, né? Aí tem o Danilo Avelar, que tem jogado de zagueiro e certa vez joga de lateral esquerdo. Então, com o trio Benítez, Juninho, Alê, realmente, independente, e o Éder também, né? Independente de quem formasse a zaga e o sistema defensivo ali na época do nosso querido Nino Paraíba, o Marcinho, o Arthur, podia colocar qualquer um ali, porque o meio de campo não dava suporte defensivo. E agora, com a entrada do Breno e o Martínez entrando bem, o Alê ficando em alguns jogos fora e entrando em outros, há um equilíbrio maior do sistema defensivo, ele fica menos sobrecarregado, as bolas chegam menos do nosso gol, e o ataque, é o que você falou, eu também concordo com o Mastriani, às vezes parece que ele tá no mundo paralelo dele, assim, sabe? Tá distante, é um cara que tecnicamente ele, não vou falar que ele é craque, mas vou fazer uma analogia perigosa aqui, como muita gente fala que o Alê é craque, eu acho o Mastriani, se o Alê é craque, o Mastriani é craque, desculpa. Não concordo com as duas situações. E o Mastriani, ele tem um toque. Você vê o jogo contra o Peñarol, o gol que ele fez, o tapa que ele deu na bola, não é qualquer jogador que dá um tapa na bola como ele fez. Teve outro jogo também que ele fez um gol também, agora não vou lembrar qual que não é qualquer jogador que faz, mas eu acho ele desligado. E parece que quando a bola cai no pé dele, às vezes ele tá no mundo paralelo e o poder de finalização não é tão efetivo igual o Boi Bandido. Apesar que o Boi Bandido também perde cada gol. Mas fez um golaço contra o Milionários, hein? Até o Adilson Martins, um abraço pro Adilson Martins, falou assim, que golzinho, ele falou, golzinho, um golaço. Foi golaço, Adilson Martins, que golaço. Ele falou golzinho brincando, né? E o Aloysio brincou também, falando golzinho não, né? Eu acho que é melhor o Adilson não brincar com o Boi Bandido. Hoje o Boi Bandido é bem mais forte do que ele. Ninguém brinca. Eu também não correria esse risco. Mas, Marcão, nesse jogo contra o Corinthians, só para deixar registrado, vou dar o parabéns ao Renato Marques por comemorar o gol dele, o primeiro gol dele como profissional, junto à torcida. Fizemos 4 gols nas últimas 2 partidas, o único comemorado junto à torcida foi do Renato Marques. Vou ficar falando isso aqui até o dia que a gente começar a ver os outros jogadores comemorar pelo lado que a torcida do América fica e não pelos camarotes. Inclusive, foi o Rolon, né, que comentou que na partida contra o Internacional, os jogadores só foram até a torcida porque estava lotado de parentes lá de um ou de outro jogador. Então, se eu parabenizei a equipe ter ido comemorar com a torcida no Beira-Rio, se foi por conta disso, eu retiro os parabéns e só parabenizo aí o Renato Marques pela comemoração junto à torcida americana contra o Corinthians. Não sei se você vai tocar no assunto. Você vai parabenizar o Super Esportes pela grande destaque
no Super Esportes dado ao América? Estranhamente, vocês que moram em Belo Horizonte, quem tem alguma informação, o Super Esportes praticamente parou de dar notícia do América. Primeiro tinha sido a Globo, que tinha cortado o GE América, e quem assistiu a entrevista do Jaime Júnior para o Soldeca vai entender bem agora qual que é o raciocínio que essas empresas têm a respeito do América, da nossa torcida. Mas o Super Esportes, após o jogo contra o Internacional especialmente, parou de falar do América. Tem saído uma notícia a cada 2 dias, alguma coisa assim, e contra o Corinthians, parecia que o Corinthians tinha mudado para Belo Horizonte, porque o enfoque todo foi dado sob o prisma do Corinthians. Ao invés de falar que o Corinthians jogou contra a América, parecia que o América tinha jogado contra o Corinthians, que nós estávamos em São Paulo. E após a partida, primeiro não teve nem destaque a partida do América pelo Sul-Americano, Super Esportes, depois do jogo também uma notícia curtinha, então houve uma série de demissões dentro do Super Esportes, ou simplesmente o Super Esportes resolveu não cobrir mais o América, que é um absurdo, porque em termos de torcida é a terceira força e é o único time de Minas que está disputando Copa do Brasil, está disputando a Série A e está disputando a Sul-Americana. Então assim, inexplicável. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Super Esportes para chegar a esse esquecimento do América. É problema financeiro? É problema com o clube? Qual que é o problema do Super Esportes? Ô César, eu vou te falar uma coisa que vários torcedores do América já começaram a fazer, é o seguinte, e a gente já fez um programa específico sobre a nossa querida mídia mineira. Parem de acompanhar. Para que você vai acompanhar uma mídia que não dá destaque nenhum para o clube que você torce? Que sentido faz você comprar um jornal ou assinar uma página na internet que seja? Que não fala nada do América. Tem uma rádio aqui de Belo Horizonte que na década de 80 nós acompanhávamos muito, né, César? A gente morava até perto ali da região quando você estava em BH, e que eu parei de acompanhar por azar. Eu estava mudando de rádio, um infeliz daqueles programas de esporte da tarde, um idiota, simplesmente falou assim: o América morreu. Eu mudei a rádio justamente na hora que esse infeliz falou assim: não, mas o América morreu. Eu falei assim: já não ouvi a rádio. Então, assim, por isso que a gente comenta e insiste para apoiar a produção de conteúdo da torcida do América, qualquer que seja o modelo e o formato. Obviamente que nós não, pelo menos da nossa parte, que nesse a gente não tem acesso a muitas informações, porque nós somos jornalistas, mas os que realmente dão destaque ou um espaço fora dessa Super Esportes que eu comentei, dessa rádio, mas tem a Rádio Itatiaia, que a gente sempre comenta também, que a gente sabe que quem são os donos da Rádio Itatiaia. Tem o Enio Lima, que sempre está falando do América, que é torcedor do América, tem o Adilson Martins, que acompanha. Agora, fora isso, César, tem o Alterosa Esporte, que pese muita gente não gostar, porque muitas vezes é muito caricato, mas está falando do América. Meu amigo, é difícil você ver outros meios de comunicação falando do América. Então, se for para falar do corte de cabelo do jogador do time azul, da unha encravada, da ducha, eles falam. Agora, do América é difícil. Então, o vitimismo não faz parte mais. Já tive esse perfil vitimista. O que eu quero dizer é o seguinte: apoiem a produção de conteúdo da torcida do América e comprem, entre aspas, ou consumam os meios de comunicação que falem do América da forma respeitosa que deve ser tratado. Tenho dito isso, César. Data velha. Isso aí. E vamos falar do sorteio da Copa do Brasil, Marcão. Essa semana a CBF fez o sorteio das partidas que vão compor as quartas de final, e a gente já sabe que quem será o adversário do América é o Corinthians, recém-derrotado pelo América, e se passarmos de fase, pegaremos o vencedor entre São Paulo e Palmeiras. Facilita alguma coisa a gente já ter vencido o Corinthians, jogado contra o Corinthians? O retrospecto, né, em 2020 o América também eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, exatamente na mesma, se não me engano, na mesma fase. Isso ajuda alguma coisa ao América? Tem muito tempo até o jogo da Copa do Brasil. O que você acha desse adversário? Eu sei que você estava torcendo para ser o Bahia, né? Eu queria ir para Bahia quando tá de férias. Eu queria, inclusive, dar uma passada, pegar um bronze, comer aquele camarão, tomar aquela gelada, mas o Bahia, em teoria, seria o adversário mais acessível, para não dizer fácil,
Porque fácil também, César, é complicado, né? Até pela fase que a gente estava enfrentando. A gente está falando essa energia hoje, nesse astral, mas na fase que a gente estava, até o Bahia tinha um certo receio. Mas o Corinthians, e eu adorei ver a torcida do Corinthians, adorei ver o Neto também no Twitter, comemorando, ajoelhando, achando o máximo. É assim, a memória é curta, né? Recentemente a gente eliminou o Corinthians na era Lisca aí, com o gol do Marcelo Toscano. Saudades do Toscano, César? Não. E... Eu também não. Daquele gol eu tenho saudade, do Toscano não. Então, dos 7 adversários possíveis, o Corinthians seria o segundo na escala Richter aí de adversários mais fáceis ou menos difíceis, vou dizer menos difíceis, que fáceis não são, da minha preferência. Então, o fato de ter jogado contra eles recentemente ajuda, porque no campo ali, o Mancini é um cara que ele mesmo fala que é um estudioso do futebol, que acompanha o futebol dos adversários, disse inclusive que houve uma evolução dos técnicos, né, em termos de metodologia de trabalho, de esquema tático e tudo mais. E o Luxemburgo já não é mais o Luxemburgo que a gente conhece. Tá quieto? Então, Então, o Corinthians vai ter aquela pressão, e eu adoro isso, porque lá, se o América faz um resultado que chega lá no Itaquerão com a casa lotada, que a gente sabe que a Fiel é fanática, é uma grande oportunidade de classificarmos, inclusive, lá com uma vitória, porque a Fiel ali bota pressão mesmo. Então, o Corinthians, o fato de ter jogado contra eles recentemente foi uma boa. Acredito que até lá, em julho, alguns jogadores do time deles vai estar recuperado. Não sei se a janela, com a abertura da janela, há a possibilidade da inscrição desses jogadores para a próxima fase. E esse é um risco, né? Porque eu ouvi dizer aí, agora eu não sei se vai vingar. O Corinthians tinha interesse no Everton Ribeiro, do Flamengo, tinha interesse de uns gringos aí. Então, de alguma forma, isso reforça o time deles. Mas eu sou muito mais América, o astral tá lá em cima, até lá a Benítez pode estar recuperado, e é aquela coisa, se eles podem contratar jogadores dentro da janela, a gente pode contratar também. Agora, em relação à semifinal, é aquela que tem que ser passinho, né? Palmeiras e São Paulo, muita gente falando assim, mas o Palmeiras é o time a ser vencido, realmente, inclusive você joga aí na Libertadores, que de 2-0 virou o jogo, mas é clássico Palmeiras e São Paulo. O São Paulo eliminou o Palmeiras, se não me falha a memória, recentemente, de um torneio desse, quando o Palmeiras era favoritaço. Vai que uma dessas o São Paulo, do Dorival Júnior, que está cotado para a seleção, ganha do Palmeiras. Vai sonhar não vai custar nada, já não tem aquela música. Então, tô otimista. Pelo menos do jogo contra o Corinthians, o sorteio, ao meu ver, extremamente factível a nossa classificação. César, e você? O primeiro jogo da Copa do Brasil, dia 5 de julho, o segundo, dia 12. A janela de transferência abre no dia 3. Então, eu acho que dá tempo, né? Quem já estiver com as negociações adiantadas aí, pode já registrar o jogador no dia 3 e jogar no dia 5, né? Porque Copa do Brasil, se não me engano, desde que o jogador não tenha disputado Copa do Brasil para outra equipe, ele pode disputar. Mas eu acho que não tem problema de registro igual é o caso da Sul-Americana. Sobre o Corinthians, eu acho que a partir do momento que a gente venceu a partida em Belo Horizonte, é lógico que muita gente vai minimizar, né, a vitória, principalmente os paulistas, e a imprensa mineira, lógico. O Corinthians já vai vir mais preparado e respeitando mais o América. Mas até julho, nós vamos ter uma parada aí de 10 dias da data FIFA. Não só o Corinthians vai ter tempo para treinar no esquema do Luxemburgo, mas com o próprio América vai poder recuperar boa parte desses jogadores aí, né? Porque a gente não comentou aqui, contra o Corinthians pela Série A, o América jogou sem 13 jogadores, né? Jogadores que não podiam entrar em campo, seja por cartão amarelo, seja por serem jogadores do Corinthians, que é o caso do Varanda e do Veraldo, seja jogador por lesão. Então, daqui a quase um mês, teoricamente, o América deve ter uma boa parte desses jogadores aí. Acho que desses todos aí, não sei se o Adson volta, mas o Ricardo Silva com certeza não. O Benítez pode ser que sim, pode ser que não, porque ele volta um jogo, fica 2 fora, joga 2, fica 3, então a gente não vai saber. E existe aí uma movimentação da diretoria do América para contratar reforços dentro da janela de transferências. E a gente vai comentar sobre essa movimentação de mercado no próximo programa, já que o nosso tempo desse episódio está estourado. E para finalizar, Marcão, domingo, 11 horas da manhã, tem a
Atlético Paranaense no Mineirão, campo neutro, né? Porque por mais que o América tenha mais jogos que o Atlético Paranaense do Mineirão, evidentemente, esse ano, se não me engano, o América já jogou uma partida lá. E estarei lá, aquela festa, já vejo uma mobilização da torcida do América, domingo no horário, um bom horário para levar as crianças e aquilo que a gente costuma dizer de fomentar novos torcedores do América. Questão de campo neutro, por um lado sim, por um lado não, realmente o América jogou poucas partidas lá, mas não vejo também isso como um obstáculo, não. Faz um bom tempo que eu não vou no Mineirão, não fui no jogo contra o Código de Barras esse ano, que o gramado está um lixo, então se o gramado estiver um lixo, está o lixo para o time do América e do Atlético Paranaense, né? Mas jogo difícil, não sei como é que o time de lá vem, você vem com os principais jogadores, mas como nós estamos numa ascensão, César, não é para se temer, e é fundamental uma vitória. Com uma vitória domingo, chegamos a 10 pontos e dependendo dos resultados dos nossos adversários, nós já saímos da zona de rebaixamento no próximo domingo. Então, convoco quem puder ir ao jogo domingo, leve seus familiares, vamos curtir essa energia que está contagiante, César. E é a grande chance do América confirmar essa reação, né, que o time apresentou nas últimas partidas, que a gente espera realmente que continue. Estamos torcendo como americanos somos. Antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer aos santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Adriano 14004890, Alex Toshi, Chester Rodrigues, Edson Marcos Colina Firmo, Felipe Uai, Fernando Jesus, Gilmar Oliveira, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, Cuba Knights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Fernando Pires, Marcelo Calçorali, Max Reigson, Renato Pena, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza, Dião Godinho, Wagner Dias. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de depósito via Pix para podcast santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Hoje temos na discoteca uma música que infelizmente não conseguimos identificar o nome do compositor e nem de quem interpreta. O nome dela é Alma Tricolor, mas se você que nos ouve conhece o nome do autor e do intérprete e pode confirmar o título dela, nos escreva para que possamos dar crédito a mais uma homenagem ao América. Por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Mandando um abraço aí pro Flávio Azevedo também. Flávio, nós não estávamos errados em relação ao DNA, hein? Ao DNA formador. Domingo, energia lá em cima, saindo da zona de rebaixamento. E a todos vocês, aquele abraço. Das montanhas, das Gerais, ecoou por toda a terra o meu grito que é de paz. Se for preciso, faz a guerra. Tricolor por tradição, de verde, branco e preto eu pintei meu coração. É isso aí, é isso aí, o meu coelho ainda vai te seduzir. Chegou a hora e é pra já. América Mineira é quem vai te balançar. Nos gramados onde escreve sua história, dá show de bola, é Deca campeão. Ensinando que o caminho da vitória é raça, é força, é união. América Futebol Clube, onde estiver, lá estarei pra te ver jogar. Vou até o além, buscar a vitória de 1 ou de 100. Seita verde eu sou e todo dia sou avacoelhada, sou coelho mania. Mancha verde eu sou e todo dia sou avacoelhada, sou coelho mania. Das montanhas, das Gerais,
preto